O presidenciável Renan Santos, do partido Missão, defendeu a substituição da Justiça do Trabalho pela Justiça Civil, criticou o fim da escala 6 por 1 e ainda disse que não respeitaria a justiça, a depender do caso. Um novo Bolsonaro declarado com tanta clareza aí contra o STF, será que é isso que está emergindo? Vamos ver o que a Daiane Oliveira tem a dizer nesse corte agora no Plantão do Meteoro. Daiane Oliveira está aqui para trazer essa notícia para a gente. Lembrando que a Dai está no @DaianeJOliveira para você seguir a Dai. Vamos lá, Dai. Lúcio, quando você imagina que a situação é caótica, que não pode piorar, piora. É impressionante como piora. No caso do Renan Santos, eu não estou falando, por exemplo, aqui do Augusto Cury, tá? Que de forma muito surpreendente, eu não sei o que aconteceu, mas eu vou chamar de surto coletivo. As pessoas estão achando minimamente viável aqueles discursos do Cury. Não. Mas no caso do Renan, me incomoda e me impacta ainda mais, porque Renan pode ser sim um nome, não para 2026, mas para 2030. E ele pode, e eu discordo veementemente daquele discurso de você tem que parar de falar porque ele vai sumir, porque ele não vai sumir, ele tem algoritmo ao lado dele, ele tem dinheiro implantado em campanha e ele tende a continuar crescendo. Por quê? Porque ele tem um nicho MBL Missão, que é plataformas de redes sociais, para pegar crianças e adolescentes ali, um grupo em formação, inclusive é um grupo que é muito difícil de ser acessado de outra forma. É um grupo, muitas vezes, apolítico, e é um grupo que cada vez mais eles conseguem aí acessar através dessas pílulas nas redes sociais. E assim, Lúcio, a gente está vendo agora um homem que não dá para chamar o Renan, juridicamente seria errado dizer que o Renan é um fascista, mas a gente pode dizer que os pensamentos que o Renan Santos trazem estão enquadrados no neofascismo, na política neofascista, no pensamento neofascista. São pensamentos absurdos e totalmente violentos que precisam ser combatidos no campo das ideias. É difícil, inclusive, de falar com dessa pessoa, viu, Lúcio? Eu vou te pedir para trazer, a gente vai trazer aí 2 cortes da entrevista ontem da Globo, eleição na Globo. Um está sendo transmitido aí pelo Terra, mas foi uma entrevista na Globo em que o Renan responde algumas coisas. Esse primeiro é sobre a bomba atômica. Olha o que ele acha sobre a bomba atômica. Essas disputas. No futuro, se o Brasil quiser ser uma das 5 maiores nações do mundo, que se presta a sentar na mesa com Estados Unidos, Índia, Rússia e China, ele vai precisar ter soberania sobre seu próprio território, soberania militar, e vai ter que discutir ter bombas atômicas. Dentre as principais nações do mundo, esse aqui é um ponto bem importante, que tem muito território, muita população e grande economia. E a gente blocar União Europeia, Rússia, Índia, Estados Unidos, China e Brasil, essas são as maiores nações, a única que não dispõe de armas nucleares é o Brasil. Eu não acho que o Brasil dispõe de condições, nos próximos 10 anos, de ter armas nucleares. Nem tem condição de fazer ainda a pesquisa e desenvolver isso. Mas o Brasil tem que iniciar um processo de recuperação de soberania, de pesquisa, para ele poder se sentar à mesa e discutir com o mundo. O Brasil quer sentar no Conselho de Segurança da ONU e o Brasil ele tem que ter condições de ter uma arma atômica. Até porque, pelas razões que foram levantadas, Renata, o mundo vai olhar para o Brasil de maneira muito cheia de cobiça. O Brasil possui recursos naturais, recursos alimentares, energia, terras raras e, portanto, o mundo não vai ver o Brasil de maneira passiva. Você sabe que a Constituição brasileira determina que a atividade nuclear em território nacional só é admitido para fins pacíficos. Em outubro do ano passado, o deputado do seu partido, Kim Kataguiri, ele protocolou no Congresso uma proposta para alterar esse artigo da Constituição e autorizar o Brasil a ter armas nucleares. Eu queria saber, na sua avaliação, como é que reagiriam os países da América do Sul, os Estados Unidos? Isso não tensionaria ainda mais a relação com o governo americano? Definitivamente, se eu imaginar que vou tensionar a relação com os Estados Unidos impondo ao mundo, olha, o Brasil terá uma bomba atômica agora, sim, o Brasil não está numa posição de exigir nada dos Estados Unidos nem da China, que o Brasil está fraco. O que eu vejo o Brasil tem que fazer uma construção de soberania. A construção de soberania passa em reaver o respeito internacional pelo Brasil. O Brasil hoje é um vassalo da China, de acordo com a ação política do Lula, no cenário global.
Onde há uma briga internacional envolvendo o interesse chinês, o Lula se pronuncia favoravelmente à China. Basta ver o conflito de Israel com o Irã, em que o Lula sai se pronunciando sem o Brasil ter nenhum ganho a favor do Irã ou a favor, por exemplo, da causa palestina. Mas mesmo que o senhor que demorasse para desenvolver essa arma nuclear, essa intenção, esse começo, mudando a Constituição... Tá. Temos o primeiro corte aqui, daí. Quase que eu não consegui abrir o microfone, Lu. E assim, é assustador. É assustador. Ele não pensa num princípio de defesa do país. Ele, inclusive, eu me questiono se o Renan ele tem capacidade cognitiva de entender o que ele mesmo está falando. Eu não estou brincando quanto a isso, não, me pergunto. Porque ele fala sobre a criação de uma bomba atômica. Observe que a minha gata está miando, tá? Ela geralmente nem mia tanto assim, mas ela está miando de revolta, eu acredito, só pode. Porque assim, a capacidade de você compreender o que você está falando e que você está pensando em criar uma bomba atômica que vai destruir uma parte da população, uma parte considerável da população desse determinado local e afetar todo o planeta com a sua atuação. Ele está querendo fazer o quê? Ele está querendo ser Coreia do Norte? Qual é o pensamento do Renan? E, dito isso, Lúcio, me espanta também todos os outros pensamentos do Renan, sempre são muito caóticos, conflitantes e irreais, para não dizer também inconstitucionais, porque sim, são inconstitucionais. Eu vou te pedir para trazer um outro trecho que o Renan fala em um banho de sangue. Mas, rapidinho, antes de soltar esse trecho, o Renan falou coisas surreais nesse debate, inclusive, como não é um debate, perdão, nessa apresentação, né, nessa entrevista, inclusive como ele não respeitaria o judiciário sobre questões que ele acredita que não eram condizentes. Ou seja, ele fala sobre o desrespeito, inclusive, do judiciário. Se ele espirrasse e saísse a palavra golpe, a gente ia ter certeza que era um Bolsonaro 2.0. Só faltou isso. Porque o que é um parlamentar, que é um presidente que não respeita sequer o judiciário? Bora ouvir um outro trecho, Lúcio, dessa entrevista caótica? Então, só para a gente seguir aqui, por favor, declarações do senhor. Matar quem roubar e fazer um banho de sangue. O senhor disse que o senhor não é o Bukele, mas então por que o senhor mantém esse tom defendido pelo Nayib Bukele? Na última segunda-feira, um rapaz chamado Eduardo, lá em São Paulo, ele viu sua namorada sendo assaltada no meio da rua, aparece o bandido, ele tenta evitar o assalto. O bandido olha para o Eduardo, puxa a arma, dá um tiro na cabeça do Eduardo. A cabeça do Eduardo explode e o sangue vaza na rua. Houve um banho de sangue na segunda-feira de um inocente. Eu acho que o sangue que tem que jorrar não é dele. O sangue tem que jorrar do bandido. Eu acho que as pessoas no Brasil, e eu rodei o Brasil a pé e de carro nos últimos meses todos, as pessoas no Brasil estão implorando para que a gente faça justiça contra essas figuras terríveis, esses demônios que estão matando a gente. E cabe ao presidente da República liderar as pessoas nessa guerra. Os brasileiros morrem como se fosse bicho. Ninguém liga, ninguém sabe o nome. A maior parte são meninos, em geral, negros, que morrem nas favelas e nas cidades mais pobres. Pessoas são vítimas de latrocínio diariamente. Desde que a gente começou esse programa, no mínimo uma pessoa já foi assassinada e, em geral, vítima dessas facções criminosas. Para candidato, eu gostaria de abordar também eu não respondi tema o César ainda. Deixa eu só terminar, por favor, Renata. Para que a gente possa abordar vários temas. Eu também quero. Eu falo rápido justamente para ajudar a abordar. Falo do banho de sangue. Pode não ser a palavra mais bonita para a pessoa que está assistindo em casa, mas é a única coisa que eu posso fazer como resposta a alguém que está com uma arma apontada para uma pessoa. Uma pessoa que aponta uma arma para você no meio da rua para te cometer um assalto é a pessoa que pode matar você por latrocínio. Ela se torna juiz da tua vida. Ela se torna juiz dos teus sonhos. Ela se torna juiz do teu futuro. Ela não tem o direito de se comportar como juiz da tua vida. Se um policial estiver na tua frente, e por isso que um slogan de maneira automática surgiu a meu respeito na internet, que era o prendeu, matou, se um policial estiver ali na frente, ele tem que atirar para matar nessa pessoa. E eu falo isso, porque eu sou um pacifista, eu nem sei atirar. Agora, e esse tema nunca foi central para mim. Agora, eu já tive minha mãe alvo de sequestro relâmpago. Pacifista, todo mundo já no Brasil tá? passou por uma experiência... Oi? Pacifista, tá? Imagina se não fosse. Traumática. Todo mundo sabe que tem um bandido com a arma na cabeça de um parente seu. A gente não pode aceitar mais ser refém dessas pessoas. E o povo brasileiro está pedindo uma guerra. É uma guerra brasileira. Era isso.
Vamos lá. Dai. Era isso. Eu vou dizer mais o quê? O povo brasileiro está pedindo uma guerra. Tem uma coisa que a gente precisa falar de forma muito geral. O Brasil é um país continental. E quando a gente pega os números do anuário da violência, os números absolutos, seja a violência cometida por criminosos, né, por pessoas, né, cidadãos normais, né, ou seja, pela polícia militar, os números absolutos no Brasil podem superar, inclusive, conflitos de décadas aí pelo redor do mundo. Então, os números de guerra nós já temos. E a gente tem um modelo de segurança pública que é um modelo que não funciona. Ponto. Mas eu acho não funciona. Mas o meu não funciona. Não funciona porque os dados estão mostrando que não funciona, porque a gente sabe que não funciona, porque no dia a dia não vai funcionar. E esse problema da segurança pública não pode ser tratado apenas com um pensamento de banho de sangue. Até porque em todos os municípios em que há letalidade alta da polícia militar, o índice de violência geral continua alto, ou seja, não resolve. Tem um documentário do MV Bill bem antigo, Falcões Meninos do Tráfico. E aí o MV Bill ele pergunta para uma criança, e se você morrer, acontece o quê? Aí ele fala na criança, se eu morrer, nasce outro pior ou melhor, sabe? Nessa vida não dá para sonhar não, tio. E é uma criança, é uma voz de criança. Porque a dinâmica é essa. O soldado, o criminoso, qualquer pessoa que esteja ali naquele sistema, ele é uma peça que pode ser reposta a qualquer momento, com qualquer outra pessoa. Então, você acaba com o crime organizado, você estrangula o crime organizado quando você estrangula o dinheiro, quando você tem estratégia, quando você tem inteligência. E é isso que a gente precisa analisar, Lúcio. É muito importante que a gente tenha isso em mente. A gente percebeu que o Renan não sabe o que ele está falando, né? Ou ele sabe e está utilizando dessa estratégia para subir nas pesquisas e juntar justamente o público que talvez acredite nisso que ele está trazendo. Perfeito, Dai. A gente fez um corte recentemente aqui sobre esse plano de governo do Missão, né, em relação ao governo, que inclusive propõe um direito penal do inimigo, que seria separar dentro da Constituição quem é cidadão, quem é inimigo de facção, faccionado, né? Na teoria, agora na prática, você teria que fazer algum tipo de mudança constitucional absurda, e isso não prevê, não tem essa possibilidade, né? O que me faz chegar a um ponto de que esse tipo de discurso, ele é apenas eleitoreiro, porque sabe quem que falou algo parecido? Wilson Witzel. Wilson Witzel, que foi candidato e se elegeu governador do Rio de Janeiro, depois teve o seu impeachment, né? O Wilson Witzel dizia, o que eu posso dizer para as pessoas do Rio de Janeiro? Não saiam de fuzil na rua, porque se sair de fuzil na rua, a polícia vai te matar. Né? Então é o mesmo discurso, é um discurso simplista da segurança pública. Como se no caso... Vamos pegar o exemplo que o Renan citou ali na entrevista. E aí, o que o seu governo vai fazer em relação a isso? Teria um policial ali na hora para matar o bandido antes de sofrer? Não teria, sabe? Então é um exemplo simplista de um caso horroroso, de um caso horrível, que ninguém quer isso, tá? Ninguém do campo progressista, ninguém do Meteoro quer a violência. Muito pelo contrário, a gente quer que as instituições funcionem. Agora, o que a gente mais viu foi gente prometendo um banho de sangue, né? E não dando em absolutamente nada. Vamos lembrar do Cláudio Castro subindo o morro, matando um monte de gente, que a gente nem sabe se de fato eram todo mundo bandido. Matou um monte de gente. O que mudou? Só substituíram. Colocaram gente nova lá, tá? Dos bandidos, né? Agora, de pessoas potencialmente inocentes que podem ter morrido no morro, aí fica a dor da família, né? Não mudou nada. E ainda colocou os policiais em risco. Porque é isso, é solução simplista eleitoreira. Enquanto isso,
quais são os caminhos, então, né? Muita gente vai falar, mas então você só sabe criticar. Gente, a gente viu a Operação Carbono Oculto, onde realmente está a facção, onde realmente está o crime organizado. Estava na Faria Lima. Cheio de dinheiro. É também banho de sangue lá que vai acontecer? Ou é só para subir morro para dizer para as pessoas que tá rolando? Quem assistiu, né, o Tropa de Elite 2, que eles fizeram esse paralelo de que subiram o morro, mataram um monte de gente, não adiantou nada, porque o principal não tava lá. O sistema não tava lá, né? Então é triste porque a gente vê isso, claro, né? Que o pessoal também está em eleição, está falando pelos cotovelos para tentar aumentar seu capital eleitoral, mas não muda. A gente viu o Bolsonaro prometendo esse tipo de coisa, a gente viu o Wilson Witzel prometendo esse tipo de coisa. A extrema-direita promete toda hora que vai sair matando bandido. Na prática, a única coisa que eles fazem é o que o Cláudio Castro fez, né? Que é botar um monte de policial para subir o morro, mata 150 pessoas e fica por isso mesmo. Quando foi que você viu o Cláudio Castro fazendo algo a mais pela segurança do Rio de Janeiro? Nada. Absolutamente nada. Aliás, muito pelo contrário, né? A gente vê o pessoalzinho ali, Cláudio Castro, TH Joias, né, Bacelar, Flávio Bolsonaro, tudo a galera próxima ali, né? Pois não. É importante que você fala isso, porque assim, quando você vai analisar Castro, Witzel e todo o resto, eles foram tirados do poder por quê? Corrupção. Ou o esquema que inclusive envolvia esse grupo que eles diziam que estava tentando combater. Exato. E aí o Renan Santos me diz que vai conseguir fazer algo de diferente disso? Ou vai seguir essa mesma cartilha? Eu acho que não vai. Minha opinião. Eu acho que não vai. Tá? Ficamos por aqui. Você também pode ter sua opinião. Você pode, inclusive, discordar da gente, tá? A gente quer muito que tenha algum programa de segurança que funcione, que pegue realmente onde está, de fato, o financiamento do crime organizado. O que a gente não quer é discurso populista, eleitoreiro, bravata, né? Pode comentar, pode discordar da gente também, tá? Comenta aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima.